Imagine a Baía de Guanabara, um dos cenários mais espetaculares do mundo, não como um cartão postal, mas como palco de uma guerra sangrenta. De um lado, o Império Português, determinado a não perder sua colônia mais promissora. Do outro, uma aliança improvável. Guerreiros indígenas tamoio lutando por sua sobrevivência e soldados franceses sonhando em construir um novo país nos trópicos. No centro de tudo, uma fortaleza em uma ilha, o Forte Coligny. A batalha por seu controle não apenas decidiria o destino da Bahia, mas também selaria o futuro da cidade do Rio de Janeiro e o trágico fim de um povo. Esta é a história do cerco que mudou o Brasil para sempre. Para entender a batalha, precisamos voltar a meados do século XVI. O Brasil era uma colônia, jovem e frágil, e a relação entre portugueses e povos nativos era, na maior parte das vezes, violenta. Os colonos caçavam e escravizavam tribos inteiras para trabalhar nos engenhos de açúcar. Em resposta a essa brutalidade, diversas nações indígenas se uniram na Confederação dos Tamoios, uma grande aliança para lutar contra o invasor português. Liderado por chefes como Cunhambebe e Aimberê, eles promoveram uma guerra de resistência feroz. É nesse cenário que um novo jogador entra em ação, a França. Rival de Portugal, a França não reconheceu o Tratado de Tordesilhas e via no Brasil uma oportunidade de expansão. Além disso, a Europa vivia em reforma protestante, e os protestantes franceses, conhecidos como huguenotes, buscavam refúgio. Foi então que o vice-almirante Nicolas Durand, de Villegagnon, teve a ideia de criar uma colônia no Brasil, a França Antártica. O local escolhido foi a Baía de Guanabara, território dos tamoios, inimigo dos portugueses. Diferente dos colonos, os franceses buscaram aliança com os indígenas, trocando armas e ferramentas por apoio militar. Para os tamoios, era a aliança perfeita contra o inimigo em comum. Em 1555, Villegagnon chegou à Baía de Guanabara e, em uma pequena ilha, ergueu o Forte Coligny, o coração de sua nova colônia. A bandeira francesa tremulava no território do Brasil português, uma afronta que Lisboa não poderia tolerar. A coroa ordenou uma resposta imediata, e a missão foi entregue ao governador-geral do Brasil, Mendes Sá, um estrategista experiente. Enquanto Portugal se preparava, a colônia francesa começou a ruir por dentro. Villegagnon, que prometera a liberdade religiosa, tornou-se um líder tirânico e fanático, perseguindo os próprios protestantes que viera proteger. O sonho de um refúgio de tolerância virou um pesadelo. Desiludido e odiado, Villegagnon abandonou a colônia em 1559, deixando o forte enfraquecido e sob o comando de seu sobrinho. A saída de Villegagnon foi uma oportunidade que Mendes Sá esperava. Ele sabia que era hora de atacar. Em 1560, Mendes Sá reuniu uma poderosa esquadra em Salvador e navegou para o sul. Ao entrar na Baía de Guanabara, a frota portuguesa iniciou o ataque ao Forte Coligny. A batalha durou 2 dias e 2 noites de fogo incessante. Os canhões portugueses bombardearam a fortaleza sem piedade, enquanto os franceses e seus aliados tamoio respondiam com bravura. Apesar da resistência, a superioridade bélica portuguesa prevaleceu. A fortaleza foi invadida e os poucos franceses que sobreviveram fugiram para as matas, refugiando-se nas aldeias tamoio. Mendes Sá ordenou a destruição completa do forte, mas cometeu um erro crucial. Com poucos homens para estabelecer uma guarnição permanente, ele simplesmente foi embora, acreditando que o problema estava resolvido. Não estava. Os franceses e os tamoio se reorganizaram e continuaram a luta. A guerra de guerrilha se intensificou e a coroa portuguesa percebeu que apenas destruir o forte não era suficiente. Era preciso ocupar a terra. Foi então que Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, foi enviado com a missão de fundar uma cidade na Bahia. Em 1º de março de 1565, aos pés do Pão de Açúcar, ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma base definitiva para a expulsão dos franceses e a pacificação da região. A fundação da cidade marcou o início do fim. A guerra se arrastou por mais de 2 anos, com batalhas sangrentas onde o próprio Estácio de Sá foi mortalmente ferido, mas a presença portuguesa era agora irreversível. Sem o apoio da sua metrópole, os últimos franceses foram derrotados e expulsos. Para os tamoio, o resultado foi catastrófico. Abandonados por seus aliados europeus, eles foram caçados, escravizados e dizimados em uma campanha de extermínio que pôs fim à sua confederação. A vitória portuguesa na Baía de Guanabara não apenas garantiu a posse do território e deu origem ao Rio de Janeiro, mas também representou um dos capítulos mais trágicos da história dos povos originários do Brasil. E a paisagem paradisíaca foi conquistada à custa de um rio de sangue.